Congonhas? A gente tem essa condição de, em Congonhas, a gente tem a mineração e já ter a siderurgia. Então, assim, uma parte da cadeia produtiva, ela está presente, não é só um único... Só commodity, não é só matéria-prima, né? Só exportar matéria-prima. Mas ainda assim, é muito menos do que a gente precisa do ponto de vista de agregar valor. Então, o potencial que tem, né? A gente exporta muita matéria-prima, muito minério in natura, né? Se é que a gente pode vagão, usar né? esse Vai termo. embora. O vagão vai embora. E a riqueza ainda, a gente não falava aqui da família que sai para poder comprar fora da cidade. Sim. É uma forma da riqueza ir embora também. Quando eu não agrego valor a ela, porque a minha economia não é suficientemente competitiva para conseguir agregar valor a sua produção, né? Isso acontece muito com quem produz café, que o café vai embora, com quem produz leite, o leite vai embora, não beneficia o leite ali e tudo mais, né? Então esse é um desafio que os municípios têm, o nosso não é diferente. A mineração, em Minas Gerais, ela tem um histórico de conflito muito grande com as cidades. Porque as nossas cidades surgiram em torno da mineração. Primeiro da mineração do ouro, e ali, com a exploração aurífera, foram surgindo as vilas, né? As cidades. Então, existe uma proximidade muito grande que gera um impacto direto sobre as cidades e, infelizmente, a gente não tem uma postura, uma parceria tão positiva assim das empresas nesse relacionamento com a cidade, para poder ajudar a minimizar os impactos que elas causam. E o impacto é grande. Não é só o impacto ambiental, que é enorme, que é importante, mas não é só o impacto ambiental, né? Da poeira, do desmatamento, do risco, né? Das barragens e tudo mais. Da utilização da água, né? Então elas usam, né? Ainda usam, né? Agora que estamos indo para a mineração a seco, mas ainda usam muita água. Então, compromete muitas vezes o fornecimento de água nas comunidades. Tem um grande investimento lá da CSN, né? Está até prevendo aí 15 bilhões de reais para aumentar aí para 16 milhões e meio de toneladas de minério de ferro para exportar. Japão, Oriente Médio. Quer dizer, vocês têm conversado, por exemplo, com essa empresa grande, né, que é a CSN, que já tem a mina Casa de Pedra lá, que já é um investimento antigo, nessas contrapartidas? Quer dizer, porque só na obra, estava vendo, são mais 4 mil pessoas lá. 4 mil pessoas são mais quais impactos, né? Na saúde, na educação, a pessoa vai ter que ficar morando lá. Quer dizer, o ônus está só com a prefeitura? Ou você já iniciou um diálogo, né, apesar dos seus apenas 4 meses aí de governo? A gente já iniciou o diálogo e já sinalizamos a nossa discordância com o método, né? A gente entende que a mineração é importante, mas para Congonhas, e essa é a realidade, eu diria, de algumas outras cidades, a mineração está no seu limite. As pessoas querem a mineração? Elas querem a mineração, não querem mais mineração. É diferente. Uma coisa é eu querer a mineração do jeito que ela está hoje, que já é bem conflituoso, assim, bem conflituosa a relação, né? Crescendo ainda mais, o impacto na qualidade de vida tende a piorar. Porque não cabe mais falar de emprego. Vai gerar emprego. Vai gerar emprego não para o congonhense. Porque vai ter água. Hoje a gente já tem muitos trabalhadores que vêm de fora. São centenas de ônibus todos os dias trazendo trabalhadores de fora. Então, falar que vai gerar emprego, e pior, né? O que aconteceu nos últimos anos, né? A empresa não se preocupou em dar ao congonhense os melhores empregos, os melhores salários. Não se preocupou em continuar investindo na qualificação do nosso trabalhador para que ele pudesse ocupar esses postos. Esses postos vêm de profissionais de fora. Profissionais de fora, muitos deles, inclusive, de Belo Horizonte. A gente estima que deve ter 20 ônibus de Belo Horizonte todos os dias indo e voltando, né? Nada contra o trabalhador daqui. Claro. Mas você quer que tenha pé de igualdade, a empresa, né? Perde a oportunidade. Os moradores de Congonhas. A empresa perde a oportunidade de maximizar
um benefício que ela poderia gerar para a cidade. Né? Já que o minério está lá em Congonhas, né? Não está em outro lugar. Exatamente. A gente não falava agora há pouco, de novo, da história de reter a riqueza. A gente não falava agora há pouco que a prefeitura tem que tentar comprar cada vez mais na cidade? Sim. A mineração não faz isso. As mineradoras não fazem isso. Elas não priorizam os fornecedores locais quando poderiam estar priorizando. Então, é uma forma de você maximizar a sua presença ali sem que ela gastasse quase nada ou nada a mais. Porque muitos dos nossos fornecedores ali têm condição de atendimento e pela proximidade ele tem até, às vezes, uma competitividade maior, né? Mas falta uma política nesse sentido. Então, assim, não é por conta da arrecadação, não é por conta dos empregos que vão ser gerados. Então, a cidade, se a gente está falando de exaustão mineral, né, que um dia o minério vai acabar, vai se exaurir, mas a paciência da cidade já se exauriu. Né? As pessoas estão cansadas com o impacto que a mineração causa. Nossa. Então, é necessário que a gente contenha um pouco esse crescimento e essa sanha por produzir cada vez mais, porque isso gera, além dos impactos ambientais que são relevantíssimos, e não estou diminuindo em nada a importância deles aqui, gera um impacto também social, de sobrecarga na vida das pessoas, que as pessoas também chega um momento que cansa, que se esgotam, que adoecem. Né? E querem saber do prefeito Anderson Cabido o que ele vai fazer para poder melhorar a qualidade de vida na cidade. Exatamente. Né? E com esse azar da gente termos empresas cujo diálogo não é tão simples, não é tão fácil. Né? Você quer melhorar esse diálogo? A gente quer melhorar, mas, sobretudo, a gente quer melhorar a contrapartida dessas empresas para com a cidade. A gente quer melhorar a contrapartida e o cuidado que essas empresas têm que ter com a cidade, porque não basta falar que está pagando o royalty da mineração, que é a CEFEM. CEFEM é a obrigação, CEFEM é o preço que ela paga por um bem que está debaixo da terra, que pertence a você, que pertence a mim, que pertence à sociedade brasileira. Aquele bem que está debaixo da terra ali não pertence a ela. Pertence à sociedade brasileira, porque a Constituição fala assim. Palavra, não é? Quando ela extrai aquilo ali, ela tem que pagar como se fosse uma indenização. É um preço que ela paga por uma matéria-prima que te pertence, que nos pertence. E ela paga muito pouco por isso. Paga 3,5%, e esse 3,5% ainda vai ser distribuído aí entre União, Estados e municípios. Os municípios impactados. Então, é necessário que haja um olhar diferente. Um olhar diferente que passe, por exemplo, com um respeito à cidade, à sua legislação. Muitas dessas empresas, às vezes, nem pagam os impostos que devem ao município. Você me disse que tem uma questão aí que você está trabalhando na Agência Nacional de Mineração, que é a agência reguladora do setor, de fiscalização, mas que, por um lado, tem só 2 fiscais para o Brasil inteiro, e que está tendo aí uma sonegação também de impostos, não é? Como que você tem feito esse trabalho agora? Não é? Estou vendo que você tem ido muito a Brasília para poder estreitar esse diálogo, né? Você, como uma pessoa do mesmo partido que o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? O PSB, tem toda uma história aí também do PSB, né? Como que tem sido esse trabalho, Anderson? Então, esse trabalho tem sido liderado pela AMIG Brasil, que é a nossa Associação dos Municípios, Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, presidida pelo prefeito Marco Antônio de Itabira, um grandíssimo amigo também do nosso partido. Fiz a entrevista com ele, ele também que lá enfrenta também uma outra questão da Vale, né, que vai acabar também, já está até no resultado financeiro dela, né, da extração mineral em 2041. Então... Mas eu não sei se como eu não estou lembrado, eu assisti, mas não estou lembrado, se ele tocou no assunto dessa sonegação, porque não somos nós, municípios, que estamos falando isso. Um relatório do Tribunal de Contas da União identificou que nos últimos 10 anos houve uma sonegação de aproximadamente 20 bilhões de reais das empresas mineradoras no Brasil, nas nossas cidades. Em todas, né? Em todas. 20 um problema nacional. Bilhões de reais.
arrecadados a menos, e porque a gente não tem também ali uma equipe adequada de fiscais para poder fazer esse acompanhamento nas nossas cidades. E não tem por quê. Porque a Agência Nacional de Mineração não consegue fazer o concurso. O concurso não é aprovado, não é autorizado e tudo mais. São 40 mil processos minerais que a gente tem no Brasil para 2 ou 3 fiscais. Né? É impossível. Então, assim, é impossível. De fato, a gente precisa desse trabalho. O que a gente vê, inclusive lá na minha cidade, é que a produção está aumentando e a arrecadação com o royalty que você fez vem diminuindo. Vem diminuindo. Vem diminuindo. Então, assim, no mínimo é estranho. No mínimo, para dizer pouco, é estranho, né? Porque não tem fiscalização, então... E são várias empresas, né? Então, assim, é necessário que haja, assim, esse trabalho. A AMIG vem fazendo essa pressão sobre o governo. Você é da diretoria da AMIG. Eu estou na diretoria, inclusive, responsável por fazer o trabalho de diversificação econômica nos municípios minerados, que eu gosto de falar minerados. E aí é fundamental que haja esse trabalho e essa conscientização. Mas bom seria que você não precisasse ser fiscalizada para pagar seus impostos. Né? Bom seria que a gente tivesse um sistema informatizado que cruzasse as informações, e como é hoje o nosso imposto de renda, que se você tem uma receita, uma despesa e tudo mais, depois já vem, porque está tudo amarrado, está tudo digitalizado. Né? O nosso sistema de apuração da CEFEM não é assim, ele ainda é bastante analógico. Então é necessário que haja esse investimento da parte da agência, é necessário que haja esse investimento também do ponto de vista de fazer o concurso público, mas sobretudo que haja conscientização das empresas de entenderem que elas não precisam ser fiscalizadas para poder pagar adequadamente o que elas devem à sociedade brasileira. Né? Lembrando que esses royalties, uma parte vai para os municípios, mas a outra parte está indo para o governo do estado, outra parte está indo para a União, então está a serviço da sociedade como um todo. E só para concluir essa parte, eu acho que ela é muito importante, esse trabalho de fiscalização que o município poderia ajudar, o município também tem suas limitações. Então a gente está vendo aí um baixo nível de comprometimento das empresas com os territórios onde elas estão localizadas, e o apelo que a gente faz é isso. Né? Então, quando você pergunta como está o diálogo com as empresas, a gente está tentando construir esse diálogo, mas num outro patamar, em detrimento do interesse público local. A gente precisa respeitar e olhar muito o interesse público local, porque as pessoas adoecem, a cidade adoece. Isso gera um impacto que é um impacto muitas vezes difícil de ser absorvido pela população. Minas S.A. Especial, Desenvolvimento e Construção. Oferecimento, Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Realização O Tempo.